Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Pablo Arthur e nós estamos iniciando essa jornada com a Academia de Pregadores. A proposta é trazer a você, nesse curso de teologia, uma matéria muito especial a respeito de discipulado e aconselhamento cristão. Quero que nesta jornada o Senhor marque seu coração e você seja, a partir desta aula, transformado pela presença do Senhor Jesus e pela sua palavra que será ministrada no decorrer dessa nossa jornada aqui. Quero convidar você para a unidade 1, que fala para nós sobre discipulado, ensino e aprendizagem. E na primeira aula nós temos o conceito de discipulado e os fundamentos do discipulado bíblico. A palavra discipulado, ela tem origem no seu latim discipulatus e indica o período de tempo em que alguém é discípulo ou aprendiz. Então, a palavra discipulado, ela tem essa relação com a proposta de alguém que está sendo orientado por outra pessoa. Essa expressão, ela está relacionada com o coletivo de discípulos. Então, a palavra de discipulado remete a gente a um ajuntamento de pessoas que tem como principal objetivo receber orientações de outra pessoa. E essa palavra discipulado tem como sinônimo também a palavra aprendizado. A palavra aprendizado tem sua origem no latim aprendere e indica a ação e o tempo necessário para aprender algo. A palavra discípulo tem sua origem no latim discípulos e indica alguém que recebe instrução de uma outra pessoa, como nós já mencionamos. Esse processo de discipulado, ele antecede a cultura do discipulado que nós percebemos com muito mais ênfase no Novo Testamento. Na cultura grega, o aprendiz de um sábio, ele era denominado de discípulo. Já era uma realidade na Grécia esse movimento. E a característica principal que o acompanhava era a busca por conhecimento e sabedoria manifestada no relacionamento de dependência que ele mantinha com o mestre. Portanto, cabe a nós relembrar que, historicamente, esse movimento de um discípulo se relacionando com o mestre em busca de conhecimento e, através desse conhecimento, tendo a sua vida transformada, ela está relacionada à história do movimento dos gregos. Antes de Cristo se manifestar, nós temos um mundo que vai sendo marcado por algumas referências. Dentre essas referências, eu sempre gosto de citar 3 delas, que são importantes e que marcam o mundo da época, ou seja, o mundo onde Jesus inicia a manifestação do Evangelho. Quando você olha para a história, você percebe que nesse tempo, Roma é o poderio bélico, é a nação que domina o mundo. E através da sua força, através da sua capacidade bélica, ela vai conquistando e ampliando o seu domínio. Paralelo a esse movimento de força, de domínio, existe um movimento religioso, que também é uma referência, que é o judaísmo, cuja capital, Jerusalém, a capital de Israel, tem como foco principal produzir esse ensino, produzir esse conteúdo religioso que vai se expandindo também no mundo. Então nós temos uma capital bélica, que é Roma, nós temos uma capital religiosa, que é Jerusalém, e nós temos na Grécia o terceiro movimento, que é o movimento do conhecimento. Os gregos fomentavam isso, incentivavam isso, e eram uma marca nesse período quando se tratava de conhecimento ou de acesso ao conhecimento. Esse movimento da Grécia, cuja capital é Atenas, nós temos muito claro na Bíblia Sagrada. Esses homens que produziam esse conhecimento eram conhecidos como mestres, como filósofos, e todos eles vão plantando essa cultura de transmissão de conhecimento. E lá vai surgir de maneira muito mais explícita essa característica de mestre e discípulo, essa relação de dependência entre o que sabe um pouco mais e o que sabe um pouco menos. O conceito de discipulado, então, antecede o cristianismo pelo fato dos gregos relacionarem os alunos do campo filosófico com seus mestres.
Uma das histórias que marca esse período é a do filósofo grego Platão. Ele é discípulo de Sócrates, que viveu no período de 427 a 347 a.C., e ele desenvolveu um sistema de pensamento que lidava com as questões da obtenção de conhecimento, as questões sobre o significado da vida. E ele, ao discipular Aristóteles, fez com que esse se transformasse num grande propagador de conhecimento. E este Aristóteles cria esse processo de ambientes de ensino, que nós conhecemos como ginásios ou academias. Esse processo de criar ambientes para o conhecimento também carregava consigo a oportunidade de dar a esses lugares a possibilidade da prática esportiva. Nestes ginásios, nestes ambientes, os gregos também fomentavam os esportes, não somente o conhecimento, mas a prática desses esportes se tornou uma marca desta geração. E quando nós nos deparamos com esse processo, ele é tão bem recebido no mundo da época que ele acaba influenciando toda a cultura daquele tempo. Esse processo de influência ganhou um nome que você não encontra explicitamente na Bíblia, mas você precisa observar que ele está inserido no contexto bíblico, que é o helenismo. E o que é o helenismo? É a influência que os gregos exerceram no mundo antigo, principalmente após a morte do imperador Alexandre o Grande. Essa cultura grega ela foi tão bem assimilada pelos tempos antigos que ela passa a ser uma marca. Enquanto Roma domina lugares, quem influencia a cultura e quem domina o conhecimento naquele tempo são os gregos. Esse movimento da Grécia cresce de forma muito positiva naquele tempo e faz com que esses povos, os povos romanos, os gregos, sejam reconhecidos como forças principais naquele período. Então, quando o Evangelho repousa sobre o solo desta terra, na materialização do Verbo, na encarnação do Verbo, Jesus vai trafegar por esse ambiente, um ambiente religioso marcado pelo judaísmo, que é a religião oficial de Israel, e nós temos de um outro lado a cultura do império, a cultura da força, com quem Jesus vai contrastar de maneira muito clara, porque enquanto Roma está dominando pela força, o reino de Deus chega e é exposto ao mundo pelo viés do amor. E enquanto na Grécia o conhecimento está tentando, pura e simplesmente, levar os homens a um outro patamar, Jesus vem com a revelação da graça, com a revelação do Pai, a fim de que os homens não sejam apenas formados intelectualmente, mas sejam transformados pelo poder desta palavra. Quando nós, então, olhamos para esse contexto neotestamentário, nós percebemos que para o aspecto espiritual, a Bíblia faz uso, Jesus faz uso desta estrutura para se relacionar com os homens que ele vai escolher. Ou seja, a gente está migrando da cultura grega para as páginas da Bíblia Sagrada. E ao fazer isso, nós vamos perceber que o conceito de discipulador e discípulo é implantado também na relação de Jesus com os homens que ele escolheu. Na perspectiva cristã, o discipulado ele é o relacionamento entre o mestre e o aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos. Apesar de Cristo fazer uso dessa cultura que já existe, ele vai levar este processo para um outro nível. Ou seja, o mestre, naquele tempo, impregnava conhecimento em seus discípulos e fazia com que estes homens ganhassem capacidade intelectual muito maior do que quando chegaram para esta relação. Em Cristo, a ideia do discipulado ela vai para um outro nível. Por quê? A ideia de Cristo não é fazer com que a gente conheça o Evangelho. A ideia de Cristo é fazer com que a gente viva o Evangelho, a tal ponto que nós vamos nos parecer com Cristo. Então, a ideia do discipulado é que Jesus reproduza tão bem no aluno a plenitude da sua vida,
que o aluno passa a viver essa vida e tem também total possibilidade de treinar a outros. A gente pode sintetizar que o objetivo do discipulado cristão não é dar conhecimento a alguém, mas é transformar a sua vida a ponto dele se parecer com Cristo. Então, um verdadeiro discípulo de Jesus não é aquele que sabe muito sobre seu mestre, não é aquele que conhece muitas histórias sobre seu mestre, mas é aquele que, andando junto com o seu mestre, é tão influenciado pela vida do mestre que se torna parecido com ele, a ponto de revelá-lo a outros que ainda não o conheceram. Essa é a tônica do discipulado de Jesus com os homens que ele escolheu. Ainda tratando sobre o conceito do discipulado, é imprescindível ao discipulado cristão a presença de um mestre, que tem a responsabilidade de compartilhar valores cristãos fundamentados nas Sagradas Escrituras, para produzir na vida do aluno uma transformação. Então, o ensino do discipulado bíblico, do discipulado cristão, ele se baseia nas Escrituras. O meu grande temor, e aí eu quero chamar a sua atenção, é que a gente, nesse processo de discipulado, tenha uma atitude muito comum no meio cristão. Muitas vezes nós estamos preocupados em formar novos membros para uma instituição religiosa e fazemos uso de muitos recursos, inclusive dos recursos que são puramente humanos. Nós muitas vezes formatamos o estereótipo do indivíduo, muitas vezes nós empregamos esforços para que ele fale como a gente fala, que ele ande como a gente anda, que ele tenha roupas como a gente tem. E muitas vezes esse processo que é visual, que é exteriorizado, ele traz um resultado muito mais rápido. Todavia, o principal objetivo de um discipulador para com o seu discípulo é que ele seja tratado a partir das Sagradas Escrituras, a fim de que a sua vida não seja transformada apenas exteriormente. Nós não queremos apenas que ele tenha roupas de crente. Nós não queremos que ele tenha apenas uma linguagem de crente. Nós queremos que a sua vida seja completamente transformada pelo poder do Evangelho. E não são pelos dogmas e nem pelos ritos religiosos que a gente consegue fazer isso, mas somente pelas Sagradas Escrituras. O discipulado se apresenta como um processo de ensino e aprendizagem recíproco, onde o que ensina aprende e, da mesma forma, o que é discípulo aprende, tornando-se assim um processo dinâmico. Uma das grandes verdades no discipulado é que tanto o mestre, quanto o seu aluno, quanto o seu discípulo, estão envolvidos em um processo de crescimento. A Bíblia tem uma expressão maravilhosa, que ela diz que nas relações pessoais a gente tem crescimento, melhora. E ela usa a expressão assim como o ferro afia o ferro. Ou seja, nas relações pessoais nós temos uma melhora mútua. E muitas vezes no processo de discipulado, o mestre assume uma posição de superioridade para com o seu discípulo. E essa é uma atitude não muito aceitável e não muito bem-vinda dentro desse contexto. Se você se propõe a ensinar o que sabe, a ideia é que você recebeu primeiro, e isso não te torna melhor, isso te torna um privilegiado. Você teve acesso a isso de forma prévia, mas precisa compartilhar isso a fim de trazer essa pessoa para o mesmo nível que você está. Nós não estamos falando de superioridade, nós estamos falando de privilégio no recebimento da revelação. Então, todo discipulador precisa entender que ele está, a partir desse contato com o seu discípulo, também aprendendo um pouco mais, sendo forjado, sendo moldado um pouco mais. Que Deus possa trazer para o nosso tempo esse entendimento e que nós assimilemos esse crescimento dinâmico nas relações, essa melhora mútua nas relações. Então, se você está se sentindo desafiado a ser um discipulador, se prepare, porque você não vai estar apenas dando conhecimento, você vai estar sendo tratado pelo Senhor a partir dessa relação. Nesse processo de troca de informações, você também vai crescer, você sairá melhor desta relação.
A ideia do discipulado encontra também antecedentes veterotestamentários. Nós, muitas vezes, somos inclinados a observar no Novo Testamento a tônica desse conceito. E, de fato, no Novo Testamento nós temos isso de forma muito mais explícita, inclusive declarada. Jesus chama seus discípulos por esse termo. Mas nós temos também no Antigo Testamento o conceito sendo demonstrado de maneira muito especial. Nós temos aqui, nas páginas do Antigo Testamento, uma ausência do termo, mas nós temos o conceito de forma muito clara sendo disseminado ao longo das páginas veterotestamentárias. Nós temos os profetas associados a Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, verso 20 e 24. Nós temos os filhos dos profetas, que são associados a Eliseu. Nós temos isso no segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1. Nós temos no capítulo 2 também, a partir do verso 19. São homens que estão desenvolvendo a sua espiritualidade no relacionamento com um homem que está hierarquicamente numa condição de liderança, mas que divide com eles toda a sua experiência e tenta trazer a eles crescimento espiritual. Nesse tempo, essa escola de profetas, ela é muito marcante e especial para o desenvolvimento da espiritualidade em Israel. E Eliseu é um homem que se torna, durante a sua jornada profética, o representante de Deus, não somente para a nação como um todo, mas para essa classe de homens que desenvolviam a sua espiritualidade. O profeta Jeremias também tem uma relação muito especial com um escriba chamado Baruque, e ele atua como um discipulador, como alguém que compartilha, como alguém que divide informações. E esse homem vai escrevendo uma parte daquilo que Jeremias está trazendo, e nessa relação nós percebemos um discipulado de Jeremias para com Baruque. Nós temos os escribas, registrados no livro de Esdras, no capítulo 7, verso 6 até o verso 11, que é um grupo que também está sendo cuidado, que está sendo discipulado e que na relação está sendo cada vez mais melhorado. E nós temos também a tradição sapiencial, ou a tradição oral, que é disseminada, que é proferida. Se você abrir o livro de Provérbios, você vai perceber que há muitos conselhos, principalmente no início desse livro, a respeito da relação pai e filho. Ali nós temos um conceito de discipulado. Não é apenas uma figura paterna que vai ser observada. Existe intencionalidade na ação do pai em relação a esse filho. Ou seja, o pai, no livro dos Provérbios, ele se assenta com o seu filho e divide informações com ele, a fim de que a sua vida não seja exposta a dramas que esse pai já superou. Logo, no início do livro de Provérbios, você vai encontrar de forma muito intencional a fala desse pai para com o seu filho, trazendo verdade, trazendo instrução para esse jovem que inicia a sua caminhada. Ou seja, nas páginas do Velho Testamento, nós encontramos o conceito de discipulado e percebemos que ele ocorre na esfera espiritual. A tônica desta ação é na esfera espiritual, porque todo movimento de discipulado no Antigo Testamento visava revelar justamente isso: a profecia, a lei, a sabedoria e a intimidade com o Senhor, ou seja, uma vida com Jeová. Toda a nação, quando se relacionava com esses homens de Deus, ela era incentivada a vivenciar isso. Então, no livro dos Provérbios, nós temos essa marca espiritual e temos também um pai que, de maneira muito direta, conduz esse filho para atitudes ao longo da vida, a fim de que ele, assimilando isso, viva uma vida melhor, viva uma vida mais tranquila e não cometa os erros que já foram cometidos no passado. Nós vamos para a próxima aula, e nessa próxima aula nós vamos continuar tratando sobre o conceito do discipulado e o discipulado cristão. Fica ligado, a gente se fala na próxima unidade.